Olá, o vídeo de hoje vai falar sobre a importância da acústica nos salões de festa. O salão de festa, ele, ao meu ver, é um dos ambientes onde é mais necessário a acústica, ele é primordial, para não dizer indispensável. Do ponto de vista comercial, ele é indispensável, pelo menos a questão do isolamento acústico. Por quê? Porque, na verdade, se você coloca um salão de festas num ambiente residencial, onde as normas definem que o ruído que pode chegar nesses espaços residenciais que são mais baixos, na verdade, você tem que ter um isolamento adequado para fazer com que a festa que acontece ali dentro tenha liberdade de ter um volume alto na altura do que o locatário vai querer e o ruído que vai chegar nessas áreas residenciais atenda à lei do silêncio, né? E as normas federais, que falam que são mais tolerantes com relação a ambientes comerciais, industriais e menos tolerantes com relação a ambientes residenciais. Isso a gente chama de isolamento acústico. A outra questão do salão de festas é uma questão de valor acústico. O que eu estou chamando de valor? É quando você tem um ambiente que estar dentro dele é uma experiência prazerosa, porque na verdade você está num salão de festa, sentado numa mesa conversando com outras pessoas, você não precisa gritar para poder conversar com essas pessoas, você consegue ouvir com nitidez o que é falado e ao mesmo tempo você consegue ouvir o ruído, o som ambiente dessa festa. E se houver alguma pista de dança, as pessoas consigam, nesse espaço da pista de dança, estar envolvidos com a questão do som dentro daquele ambiente. Então, você consegue ter gradações de sons dentro do ambiente. Isso aí é feito pelo condicionamento acústico. Então, enquanto o isolamento acústico a gente trata dos sistemas construtivos, das envoltórias, no condicionamento acústico a gente trata dos materiais de revestimento. São duas situações distintas. Então, um mesmo salão de festa pode ter o isolamento acústico necessário para fazer com que o som não saia de dentro daquele ambiente e não necessariamente ele tem tratamento acústico interno, que vai fazer com que esse som ambiente seja agradável, esse som da festa esteja agradável para quem está ali. Então, com relação ao isolamento, a gente trata isso com sistemas construtivos como um todo. O que eu chamo de sistema construtivo? Na verdade, a gente pode especificar paredes mais espessas, né, sistemas leves de drywall que tenham composições de lã de vidro, drywall ou steel frame, que possam engrossar esse isolamento. A gente pode ter esquadrias, né, quando a gente tem essas janelas, essas demandas de janelas que se abrem e fecham. A gente precisa ter um isolamento acústico nessas esquadrias. Lajes de piso, quando a gente considera que esse salão de festas está dentro de um edifício, né? A questão do piso é importante. E cobertura. Eu vejo muito em salões de festas isolados, que são edifícios em um lote individual, as pessoas fazerem um sistema de um galpão e ali dentro encaixar um salão de festas. Isso é um problema sério para a acústica, porque normalmente o galpão ele tem uma cobertura metálica que muitas vezes não se preocupa com a questão do conforto termoacústico. E aí você tem uma superfície muito grande, que é a superfície dessa cobertura, com isolamento muito frágil. Então, por mais que você faça paredes duplas, esquadrias e portas muito bem vedadas, esse som vai vazar pela cobertura. Sem contar com a questão do ruído de chuva. Então, num dia que chove, o barulho da chuva dentro do salão de festas é mais alto do que do lado de fora. Quem nunca teve essa experiência, né, debaixo de uma telha metálica. Então, a telha metálica ela deve ser tratada, preferencialmente ela tem que vir com um isolamento adequado, e esse isolamento é com poliuretano, não pode ser um isolamento com isopor, porque o isopor tem características de isolante térmico, mas não tem características de isolante acústico, isso é um mito. Então, muito importante falar isso, poder falar isso aqui. Então, esse ambiente tem que ser bem isolado. Quando que isso vai acontecer? Acontece muito aqui no meu escritório de chegar projeto já em execução, os salões de festa já estão com as paredes todas levantadas, com todas as aberturas definidas, e aí a pessoa vem com esse projeto, com esse problema
da acústica, né? Preciso de ter isolamento acústico porque eu estou do lado de um edifício residencial, estou dentro de um bairro muito residencial, então eu preciso de ter esse isolamento acústico para não ter problema com o meu vizinho. A situação é essa, né? A situação do isolamento é exatamente essa. Se esse projeto começa junto com o projeto de arquitetura, a definição das paredes já vai ser uma definição de parede que isola. Então, eu não vou ter que criar um sistema construtivo além do que já está feito ali para poder adequar a acústica. No caso da cobertura, se a pessoa já fez uma cobertura metálica ali, uma telha metálica simples, o isolamento já está comprometidíssimo. Então, o que a gente tem que fazer? Pensar num forro super isolante, que é muito mais caro. Então, o tratamento acústico de isolamento, ele deve acontecer no projeto. Depois que a obra já está em execução, é possível? É possível sim, mas isso vai onerar muito o custo desse tratamento acústico. A outra situação, então a gente falou dessa questão do isolamento, né? Então são materiais do sistema como um todo, inclusive as conexões. Então vou falar uma coisa extrema, assim, eu faço um isolamento altíssimo nas paredes, uso uma esquadria acústica com desempenho adequado, faço uma telha sanduíche com núcleo de poliuretano, incorporo um forro, mas aí eu vou ter espaços entre o sistema de cobertura e a parede. E ali vão ser pontes acústicas. Então, o tratamento acústico de isolamento ele é super melindroso. A gente tem que pensar em todos os espaços onde o som poderia estar passando. Do ponto de vista do conforto, né, de quem vai estar ali dentro, então, salão de festa funciona como? Um salão de festas de comercial, não um salão de festas de prédio, mas pensando na mesma lógica, né? Você aluga o salão para uma pessoa, para fazer uma festa que seja ela particular, pública, e daí para frente, essa pessoa tem que garantir o conforto dos seus convidados, né? O conforto passa por todas as coisas, né? Hoje a gente vê muito essa elaboração muito grande da decoração, né? Um investimento grande em sonorização, mas se o ambiente acústico não é adequado, a pessoa não vai ter menos prazer de estar ali dentro, porque ela não consegue conversar com quem está do lado dela, porque a reverberação é tão grande, né? O som que está sobrando ali é tão grande que você fica se esforçando para ouvir. Eu já tive situação, até gravei um vídeo sobre isso, de eu ir numa festa, ter que falar, já estava com uma dorzinha de garganta, ter que falar tão alto que no outro dia eu fiquei afônica. Por que eu tinha que falar alto? Porque tinha várias situações dentro dessa festa, né? Tem uma pista de dança, uma banda tocando com som altíssimo, como se fosse um show, e um outro ambiente onde as pessoas ficavam sentadas nas mesas tentando conversar. Isso aí é tratamento acústico de condicionamento, que são feitos pelos materiais de revestimento. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que colocar todo o forro daquele espaço com o forro de material de absorção? Tem que colocar todos os revestimentos de parede com material de absorção? De maneira alguma. A gente tem que dosar isso. Existem tempos de reverberação ideal para cada tipo de espaço. E dentro do próprio espaço do salão de festas, a gente pode criar ambientações onde a gente tem uma reverberação maior e uma reverberação menor. No caso das pistas de dança, por exemplo, o som tem que propagar ali. Imagina se eu crio ali uma situação de conforto acústico na pista com muita absorção, né? Pensando, por exemplo, na área das mesas, onde as pessoas estão conversando em tom de voz calmo e tranquilo, e o cantor lá da banda faz um esforço vocal absurdo para fazer com que as pessoas se envolvam naquele show, mas o som vai ser absorvido de forma que aquela vivacidade acústica ela não vai acontecer. Então, essas coisas são dosadas. A gente tem que desconfiar quando alguém promete um tratamento acústico e coloca o mesmo material, numa superfície completa, assim, pega um forro inteiro e preenche ele com materiais acústicos. Da mesma forma com que esses materiais eles têm que ser colocados de maneira direcionada para ambientes mais silenciosos e ambientes mais reverberantes. A outra situação
a situação da difusão. Então, as irregularidades dentro de um salão de festas, elas são importantes. Então, quando você faz um forro, quando você pensa num forro que tem materiais de reflexão e materiais de absorção, é bom você ter uma irregularidade nesse forro para poder criar essa dispersão, essa difusão do som. Todas essas situações são situações importantes com relação à acústica. O que a gente tem que pensar é que se a gente cria um espaço em que tem um isolamento acústico adequado, você como empresário dono do salão de festas, você entregou a chave do seu salão de festas, você abriu o seu salão de festas para um cliente e não tem que se preocupar mais. O som que ele colocar ali dentro vai ser suficiente, pode ser alto, pode ser baixo, independente do tipo de festa, ele não vai incomodar o vizinho. Então você garantiu isso através do isolamento acústico. As pessoas que vão estar naquela festa, aí, do ponto de vista do convidado, dos organizadores das festas, elas vão perceber, além de toda decoração, de toda ambientação que é feita, toda iluminação que é feita dentro de um salão de festas, para fazer com que aquele ambiente seja um ambiente primoroso, se ela não se incomoda com a questão da fala, não tem um esforço vocal para poder ficar se comunicando, consegue entender que música está chegando, na hora que tem um discurso, né? Uma festa de casamento, normalmente tem um discurso, todo mundo escuta aquilo ali com clareza, aquela mensagem passada com mais emoção. Então, você tem uma possibilidade de ter um salão de festas que é um salão de festas muito mais ocupado, né? Um salão de festas que vai trazer essa harmonia dentro do espaço. Então, essas são as dicas para o salão de festas. Pensar sempre em isolamento acústico para garantir que não exista problemas legais, né? E garantir a questão do condicionamento acústico para fazer com que esse ambiente seja um ambiente agradável e que as pessoas tenham a saúde auditiva dentro daquele lugar preservado. Auditiva e vocal, né? Lembrando dessa minha história de você ficar afônica depois de uma festa, isso é muito comum. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com pessoas que têm a ver com essa questão das festas, os organizadores de festas, os empresários, donos de salões de festa, os construtores. Se inscrevam no canal, o canal é Daniele Garcia Acústica, para ver como que a acústica pode passar por vários ambientes na sua vida e melhorar essa qualidade auditiva, essa qualidade vocal e essa qualidade de bem-estar. Obrigada, um abraço.